Graça e paz, bom dia. Você já se sentiu deslocado do meio que vive somente por professar a sua fé no Senhor Jesus? A pergunta da série que nós estamos aqui nesses últimos 40 dias, 40 e tantos dias, é uma pergunta do próprio Senhor Jesus que confronta as estruturas de religiosidade e o modo das pessoas verem as coisas aqui nesse mundo. O texto base de hoje está lá no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 7, versículo 44, está escrito assim: E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Irmãos, achei muito interessante a forma como o Senhor me fez pensar nesta passagem aqui, enquanto eu lia agora, nesse dia. E o que me chamou a atenção foi que Jesus, ele volta-se para a mulher, ele olha para a mulher e ele fala com Simão nessa situação. E o que ele fala para Simão, o fariseu aqui nesta ocasião, era na casa dele que ele estava, não é uma afirmação, não é uma colocação, mas sim uma pergunta que colocaria Simão, o fariseu, para pensar. Você está vendo esta mulher? É a pergunta que Jesus faz. Essa mulher, ela entrou em uma casa onde todas as coisas estavam perfeitamente ajustadas. Os fariseus, eles tinham costumes rigorosos de ordem religiosa e não permitiam grandes demonstrações de afeto, de carinho, afinal eles viviam através da lei. Eles não estavam definitivamente acostumados com a personificação do nosso Deus e Pai na figura do Senhor Jesus. E essa mulher, ela rompe com toda a estrutura organizacional, todos os padrões que até então estavam sendo vividos e protocolados, declarados ali. E essa mulher, independente dos julgamentos, independente de qualquer outra situação que pudesse se levantar contra ela, ela decide tão somente adorar o Senhor Jesus. Ela entrega aquilo que ela tinha de mais precioso. E aquilo começa a incomodar as pessoas que visualizavam essa situação. Como é que uma pessoa tão pecadora como esta, que entra do nada na casa deste fariseu, poderia entregar algo tão valioso para o Senhor? E o Senhor Jesus, como todas as vezes que ele recebeu um adorador, ele se coloca do lado dessa pessoa e faz com que essa pergunta coloque todos ali dentro dessa casa para pensar. A pergunta dele: parece que você não está vendo essa mulher. Parece que você não está aprendendo nada com essa mulher. Eles estavam julgando essa mulher. Irmãos, por vezes seremos nós na pele dessa mulher. Por vezes nós teremos um encontro com o Senhor Jesus. Nós, no meio de toda essa estrutura mundana, secular, vamos começar a apresentar comportamentos estranhos de adoração ao Senhor. Mesmo que embora nosso passado tenha sido um passado difícil, um passado pecaminoso, um passado que por vezes nós não nos orgulhemos, assim como eu não me orgulho mais do meu passado. E as pessoas, elas não vão compreender. Elas vão tentar sempre nos paralisar. Vão tentar conter o nosso processo de adoração para que o nosso coração não acesse ali a presença do Senhor. Eu preciso lembrar você mais uma vez aquilo que está escrito lá no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João no capítulo 4. Que sim, é muito importante nós buscarmos ao Senhor, mas o principal é nós sermos encontrados por Ele. E existe essa classe de pessoas que é descrito lá no Evangelho de João capítulo 4. E essa classe de pessoas que é procurada, que o Senhor as procura, são os adoradores que o adorem em espírito e verdade. E essa mulher fazia exatamente isso. Ela não se importou com os comentários, ela só queria adorar o Senhor. E precisamos, eu e você, ser assim desta mesma forma, para que esta pergunta não seja feita para nós. Parece que você não está vendo essas pessoas aí adorar como realmente eu gostaria de ser adorado. Essa pergunta poderia muito bem estar sendo feita por qualquer outra pessoa. Simão teve uma grande oportunidade dentro da sua própria casa de adorar e reverenciar o Senhor como realmente ele deveria assim ser adorado. Mas ele não quis. Sua estrutura de religiosidade o impediu de viver algo tão precioso que esta mulher acabou vivendo no seu lugar ali dentro daquela casa. Irmãos, por vezes pessoas assim não vão compreender o nosso processo de adoração, mas que não seja por isso que ele venha a ser contido, que nós não venhamos estar, de alguma forma, nos sentir envergonhados em relação àquilo que estamos fazendo com o nosso processo devocional de adoração, de proclamação da nossa fé, como a teologia diz também, da soteriologia, defesa da nossa fé, que nós não venhamos nos envergonhar dessas situações, que nós sim nos derramemos, entreguemos aquilo que tem mais precioso, como essa mulher entrega esse vaso aqui de perfume de alabastro, o valor de um ano ali de trabalho, e assim ela entrega e se derrama e chora e seca com seus próprios cabelos, mostrando toda a sua humildade, reverência e adoração com o Senhor. Todas as vezes que nós fizermos algo extravagante para o Senhor, certamente levantarão pessoas para julgar as nossas vidas. Como é que você, como é que eu podemos fazer isso se nós somos merecedores ou de alguma forma... Por que nós estaremos fazendo isso? Será que esses que se derramam assim são melhores do que aqueles que são os religiosos? Os religiosos vão pensar dessa forma, que não seja eu, não seja você, nos enquadrando nesses pensamentos e crenças limitantes que nos limitam em adorar e glorificar o nome do Senhor, mas que nós entreguemos o nosso melhor para o Senhor, em adoração, em reverência, independente das pessoas compreenderem ou não. Vamos orar? Senhor, nós, no poderoso nome de Jesus, estamos diante da Tua presença, aqui neste dia, nesta manhã que assim o Senhor bem nos prepara. Obrigado, Pai amado, porque hoje nós somos como essa mulher, Paizinho.
Por vezes o mundo se levanta contra a nossa fé, contra a nossa adoração, nos tratam, por vezes, até como fanáticos, como loucos, Senhor. E a Tua palavra mesmo nos ensina que assim nós seríamos chamados. Assim nós seríamos chamados, Senhor. Tua palavra nos ensina, Paizinho, que o evangelho da cruz, para aqueles que não creem, é loucura, Pai. E para nós que cremos, Senhor, é a salvação, é o poder de Deus em ação, as coisas passam a acontecer através desses atos de loucura, e são os loucos que o Senhor usa para confundir os sábios, e que nós sejamos encontrados justamente neste papel, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que nós não venhamos desanimar com as críticas, com as pessoas que se levantam contrárias às nossas vidas, buscando assim fazer com que a nossa fé seja cauterizada. Mas que cada dia nós estejamos dispostos a abrir um vaso daquilo que nós temos de melhor na nossa vida, entregar e derramar nos seus pés, Pai amado. Nos derramamos nesta manhã em humilhação, Senhor. Nós nos derramamos em adoração ao Senhor, Paizinho. Nós nos derramamos somente nos Teus pés, Pai. E que isto seja um grande e vivo testemunho de adoração, assim como essa mulher é lembrada até nos dias de hoje, que assim seja nós, Pai amado. Sejamos nós, lembrados pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos, que os avós, os bisavós dele, eram verdadeiros adoradores que adoravam o Senhor em espírito e verdade. Que assim sejamos nós. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que você não meça esforços para adorar o Senhor, mas derrame aquilo que você tem de melhor. Deus abençoe a sua vida.